Olá, tudo bem com vocês? Eu deixo aqui a minha gratidão a todos vocês que se inscreveram, no meu canal aqui do YouTube, a minha gratidão aos comentários, às curtidas, aos compartilhamentos e fiquem à vontade para distribuir a quem amam, porque os conteúdos aqui podem ser de grande contribuição para esclarecer muitas dores do mundo, muitas aflições. Hoje eu vou trazer aqui um exemplo de uma criança que se emaranha nas histórias dos seus ancestrais. E o que seria isso, Como que a gente pode compreender um pouco essa história de emaranhamento quando a gente fala na terapia sistêmica da constelação familiar? Então a criança cresce com os seus pais, Vou colocar aqui um pouquinho mais adultos, tá? Para entendermos. A criança cresce, Vê a história dos seus pais no casamento com dificuldade, com conflitos, muitas vezes com muita briga, com muita discussão, muitas vezes com a falta de dinheiro, muitas vezes com vício, Muitas vezes com abuso, com vários tipos de sofrimento que, principalmente, às vezes a mulher pode estar vivendo, Então, essa criança aqui, ela olha, Ela olha para essa relação e ela tem um modelo, foi o único modelo que ela aprendeu em casa. E para que essa relação seja conturbada, é importante nós sabermos e entendermos que não começou aqui os conflitos começaram na ancestralidade de cada um deles, de cada casal, do paizinho e da mãezinha, da mãe dela e do papai aqui, os pais do papai dela, da criança. Então é importante nós entendermos que essa criança aqui tem um modelo relacional, de relacionamento, que ela viu e vai levar para a sua relação no mundo como um exemplo a ser seguido. E então ela experiencia situações que muitas vezes ela olha para a relação aqui do homem e da mulher, que são os pais dela, e ela não concorda com a forma que eles se tratam, com a forma que um cuida do outro, com a forma que eles cuidam da relação. Elas não concordam, as crianças, as nossas crianças, elas não concordam. E não concordando, cria-se ao longo do crescimento dessa criança um olhar de julgamento, de crítica, de não aceitação da forma que é. Inconscientemente ou conscientemente, essa criança olha e fala: poxa, minha mãe maltrata o meu pai, ou o meu pai maltrata a minha mãe, poxa, eu não gostaria que os dois brigassem, poxa, eu gostaria que a relação deles fosse diferente. E aí essa criança vai ao longo do seu crescimento observando como que está a relação do homem e da mulher, que são os pais dela. E aí quando ela chega na fase adulta, ela se emaranhou quando ela apontou o dedo, quando ela julgou, E às vezes até na adolescência acontece dessa criança mesmo ficar no meio do casal, Às vezes essa criança que ela vai crescendo, vai tomando um poder tão grande na relação que ela quer defender a relação do casal e ela acaba colocando ali, se colocando como às vezes como a mulher do pai dela. Entende? E quando ela se coloca nessa posição, quando ela amadurece e vai para o mundo das relações afetivas, o lugar dela de relacionamento já está preenchido. Então nós denominamos aqui como a filhinha do papai. É como se ela já estivesse casada com o pai dela. Então, ainda que ela arrume e encontre outros parceiros na vida adulta, outras relações para se relacionar, formar uma relação, ainda que ela encontre, nunca essa pessoa fica ao lado dela, porque esse lugar já está ocupado pelo pai, ou porque ela teve dó do pai quando a mãe o tratava assim ou assado, ou porque ela venerou demais esse pai por conta de ser aquela que o papai adorava, que o papai levava para todo lugar, que o papai era a menina dos olhos do pai dela, E aí ela confunde um pouco esse amor e leva para a vida adulta essa relação com o pai, sem perceber, ela já está casada com ele.
Então ela não consegue ficar na fase adulta com um pai, ou melhor, ela não consegue ficar na fase adulta numa relação, né, para construir uma relação, porque ela já está casada com o pai dela. E isso na constelação familiar nós conseguimos, porque aqui houve uma desordem, ela entrou no desequilíbrio da ordem da hierarquia. A hierarquia é uma das leis da constelação familiar que mostra quando nós estamos nos relacionando dentro das nossas relações e estamos no lugar errado, um lugar que não nos pertence naquela relação. Então aqui mostra que ela tomou o lugar da mãe dela e mostra que ela tomou o lugar da mãe dela no lado do pai dela na relação de casal. Então essa desordem vai para a vida toda. Pode haver aqui um desencontro, uma desarmonia na relacional durante esse crescimento, até que ela saia de casa, pode ir para um casamento, mas não fica muito tempo na relação, porque ela está casada com o pai. Então homem nenhum vai servir, entre aspas, para ela, porque não é igual ao pai dela, por exemplo. Então são diversos os motivos e as situações que essa criança, essa menina, pode se tornar a filhinha do papai. O oposto também é verdadeiro. O menininho também pode ocorrer a mesma coisa com ele. Então muitas vezes nós aí encontramos na fase adulta os homens saindo das relações, ou para buscar outras parceiras, ou porque não está dando muito certo mesmo a relação homem e mulher, exatamente pelo mesmo motivo. Porque quando nós nascemos, nós mulheres, o primeiro amor da nossa vida é o nosso pai. E os homens, o primeiro amor da vida dos homens é a mãezinha deles. Então é aí onde há uma certa desconfiguração, né? Ao longo do crescimento vai tendo aí essa parte de que a gente vai sempre procurar um parceiro ou uma parceira que seja identificado à nossa mãe e ao nosso pai. Então aqui é um exemplo de muitas vezes a gente recebe na constelação familiar daquelas pessoas que falam que não conseguem permanecer numa relação conjugal ou não conseguem uma relação conjugal, enfim, há o desequilíbrio, há a desarmonia e a relação conjugal não acontece assim efetivamente como deveria acontecer, tá bom? Então é isso, eu agradeço aí a contribuição de vocês e fico à disposição sempre para informações e vou sempre aqui trazendo conteúdos que enriqueçam as nossas relações. Crianças feridas, pessoas feridas, ferem. Então vamos adultecer e olhar para as nossas feridas, vamos cicatrizá-la ou pelo menos amenizar essa dor, né? Fechá-las, porque feridas são dores transgeracionais, né? São traumas transgeracionais, né? Feridas, elas nunca cicatrizam, na verdade, elas amenizam. E nós temos aí a maneira de amenizar com as terapias integrativas aí, alternativas que temos aí ao longo do caminho. Nós herdamos e passamos adiante. Isso se chama trauma transgeracional, tá bom? Então é isso. O meu agradecimento a todos vocês e fico à disposição para qualquer informação. Gratidão.